Agora esta chamada está sendo gravada. É, bom dia novamente, né? Marilda falando aí que pegou um laudo de uma neurologista desse jeito. Quem está ouvindo agora, quem vai começar a ver o vídeo em casa, né, não está entendendo nada, que a gente já estava de papo aqui, e o papo falava sobre inteligência artificial, né? Uns absurdos e como deve ser, mas uma coisa rapidinha, falando de um vídeo que está na página da psicologia para vocês assistirem, que foi uma aula que a gente deu para o mestrado, doutorado e abriu para a psicologia por causa da importância do tema para pesquisas dentro de psicologia, tá? E já ia fomentando também o desejo de vocês começarem a pesquisar sobre o TCC de vocês, tá bom? Então, o assunto de hoje é um assunto que, assim, eu sou apaixonada e eu não vou mentir. Eu pedi essa aula para mim. Pedi, porque na hora de dividir nas professoras, eu falei, deixa eu falar desse tema. Aí deixaram eu falar desse tema, que é a psicologia do comportamento, tá bom? Vou dividir a tela com vocês agora. Vale a mesma prática, tá? Quem quiser falar, por favor, peça para falar, levante a mãozinha na hora da contribuição ou na hora da dúvida. Por quê? Porque vai facilitar tanto para a gente, que a gente vai ter a colaboração ali na hora, como vai ajudar quem vai assistir de casa, que já vai compilar ali mais uma informação, né? E saiba que a sua dúvida, ela pode ser a dúvida de muitos, tá? Não ignore a sua dúvida, por favor. Mas antes de falar da psicologia do comportamento, eu tenho que falar de uma outra coisa importante que a doutora Luciana pediu para eu falar. Gente, eu ia esquecer. Sobre o congresso. Nós vamos ter um congresso em abril, na semana ali do dia 14 de abril, de segunda a sexta, nós vamos ter um congresso da EBWU. Vou falar para vocês que congressos entram também em currículo Lattes, participação em congressos, tá bom? Em psicologia, não estava aberto para a gente poder apresentar trabalho, mas eu estou aqui me comprometendo a quem desejar colocar o seu trabalho para a escolha, porque a gente vai ter que escolher um número X de trabalhos, né? Se não me engano, são 10 trabalhos para apresentação. Se você já tem uma pesquisa em andamento dentro de psicologia e quiser submeter o seu trabalho para ver se ele é escolhido, né? Eu vou pedir que pelo menos 2 trabalhos da psicologia a gente escolha dentro do tema, tá bom? Então, vai ser muito interessante o nosso congresso. Eu quero ver até se eu acho aqui para vocês o que vai ter nesse congresso, porque vai ser muito importante para vocês também em relação a currículo. Vocês vão receber o certificado de participação, né? Então, deixa eu botar aqui, para ver se eu consigo abrir para vocês verem. Achei. Deixa eu parar a apresentação. Esse congresso, ele vai ser... A participação vai ser... Não, o congresso vai ser presencial não, Rochelle, porque cada um está num planeta. Né? A gente, cada um está num planeta. E aí vai ser à distância. CAD. Oh, meu Deus. Aqui. Então, botar para vocês aqui numa visão maior. Isso. Olha aí. O congresso vai ser educação. Olha, a primeira vai ser o tema vai ser
crescimento pessoal, sucesso e formação. A primeira noite, educação, identidade profissional e vocação acadêmica na formação contemporânea, com a doutora Marlene, que vai fazer a mediação, né? E o doutor Ítalo vai estar falando sobre inovação tecnológica na EAD, como as novas tecnologias estão transformando a experiência da aprendizagem. Vai falar sobre os nossos cursos. Uma coisa que eu acho importante aqui, vai falar sobre os nossos cursos, como eles acontecem em EAD e quais são as novidades que a EBW está preparando. Aqui já é um tema muito importante para todo mundo que é profissional. LinkedIn profissional. Eu não sei se vocês têm LinkedIn, mas eu estou começando a fazer o meu obrigatoriamente agora. Gente, é impressionante como, quando você entra no LinkedIn, você faz uma rede de conhecimento muito grande. Então, você que vai ser psicólogo, por exemplo, fazendo LinkedIn, você pode colocar ali que que você é uma psicóloga que pode atender empresas. Se você estiver em Guararapes do Sul, você pode atender uma empresa lá do centro de São Paulo. Online, fazer tudo online. Inclusive, um dos rapazes que vão falar nessa noite, que é nesses dias aqui, não está aqui não, ele vai falar em outro dia, o Geraldo, ele falou que faz um trabalho com uma pessoa do Rio de Janeiro há 10 anos, eles são sócios, há 10 anos ele nunca viu o cara na vida, pessoalmente. Então, o LinkedIn, ele te abre essa parte principalmente online, assim, absurdamente. Então, você que é psicólogo e quer atender online, aprender como fazer o LinkedIn, o que é o LinkedIn, como se faz isso para a tua prática é muito bom. Então, na primeira noite, a gente vai trabalhar essa questão profissional, tá? Na segunda noite, educação e neuropsicologia. Então, você, quando terminar a sua faculdade de psicologia, na verdade, não precisa nem terminar, você pode fazer até agora, junto, fazer a pós-graduação em neuropsicologia, vai ser muito legal. Nós que viemos da educação, vai ser muito bacana também a gente fazer neuropsicologia, porque a gente vai atender a muitas crianças, né, adolescentes, para fazer testes neuropsicológicos, né? E aí, o que a gente tem nisso aí de novidade? Realidade virtual para a avaliação e intervenção neuropsicológica para crianças e adolescentes. Gente, tem uns óculos que eles já fazem avaliação neuropsicológica na criança. Uns óculos de realidade virtual. Com o uso desses óculos, você já faz 90% das avaliações neuropsicológicas. A doutora Kênia vai vir falar sobre neuromodulação transcraniana não invasiva, que é um método para reprogramar o cérebro do TDAH, da pessoa com depressão. E isso é um recurso que, para você, psicólogo, está sendo possível de você utilizar, está a seu alcance. E, assim, a gente olha para isso, a gente pensa assim, nossa, os aparelhos disso são caríssimos. Gente, não são. E, assim, você pode ganhar muito em sessões, porque numa sessão para TDAH, por exemplo, você sabendo como é o TDAH daquela criança, você pode usar aparelhos para fazer essa reprogramação cerebral, ajudar a essa pessoa a ter mais foco e tudo mais, que são os eletrodos que colocam na cabeça, e é uma malinha desse tamanho assim, uma malinha que você leva com você, e ali tem os eletrodos, tem o aparelhinho, tem os programas, né? E a Kênia vai estar falando sobre isso. Então, você já vai sair do curso de psicologia assim, caramba, dentro do meu trabalho, eu quero trabalhar com neuromodulação transcraniana não invasiva, para me ajudar no trabalho. Também vai ter gente falando sobre o neurofeedback e o biofeedback. Então, são coisas assim que a neuromodulação através do biofeedback, que são hoje propostas muito interessantes. Então, você tem aparelhos aí que você paga em torno de 2.600 a R$ 6.000, vamos colocar, que aí você fala, meu Deus, a Aline falou que os aparelhos não são tão caros assim, porque tem aparelho de 50 mil, de 23 mil, mas esses que a gente está falando, para o dia a dia em loco, em consultório, são vendidos a esse valor. Até 6 mil você acha. Né? O que eu quero usar, ele custa 4.600.
um, e o outro custa 2.600, podendo pagar em até 12 vezes. Então, assim, eu penso que, para mim, para eu usar um aparelho desse na minha prática na psicologia, eu preciso de um paciente para pagar. Eu preciso de 2 pacientes para pagar os 2 aparelhos por mês. Entende? Então, quando eu vou comprar coisas para o consultório, eu penso no número de pacientes que tem que entrar para eu poder separar aquele valor para poder comprar o que eu quero, né? Então, eu preciso de 3 pacientes para pagar a minha sala e o contador. Ok. Eu preciso de 2 pacientes para pagar a mensalidade desse aparelho. Por quê? Quando a gente está começando na psicologia, você monta o consultório, você paga o aluguel, e você começa a ver o que você quer para o teu consultório. Então, fazer o cálculo por pacientes foi uma forma que eu achei de poder comprar as minhas coisas. Porque se eu falasse assim para mim, meu Deus, custa 6.000 reais. Não, com tudo eu vou gastar 6 mil e não sei quanto, porque um custa 4 e pouco, o outro custa 2.600. Quer dizer, eu vou gastar aí 7.000 reais para comprar. Mas não ter esse dinheiro. Só que, de repente, quantos pacientes pagam esse aparelho? Aí eu vou entrar no negócio sem gastar a minha aposentadoria do Estado, da Prefeitura, sem gastar o salário do Estado, da Prefeitura, só botando os meus pacientes para, no primeiro ano, pagarem essas coisas. Entende? Então, é por isso que eu digo assim, que não é caro, porque o outro é realmente 23 mil, 40 mil, né? E aqui, então, vai falar de a neuromodulação transcraniana não invasiva, é um assunto muito interessante, tá? E essa terceira noite aqui vai ser top, que vai falar do biofeedback. Gente, vocês não podem perder esse assunto. Não podem. E regulação emocional e performance humana. É performance humana, isso mesmo. O que acontece? Sabe aquela criança que vem com TOD para você? TOD. Com TOD. Trabalhar com biofeedback é super legal. É um aparelho que você coloca no dedo da criança, ou do adulto, do adolescente, que ele vê na tela um mago que levanta. É igual um mago, é uma pessoa assim. Quem já viu Caverna do Dragão sabe que de vez em quando aparece um mago para falar assim com eles. Vocês têm que ir para um caminho do bem, de não sei o quê, de não sei o quê, né? Aparece lá, aí eles vão para um caminho, né? E aí aparece um mago sentado, ele não fala, sentado, na posição de lótus, né? E aí a criança começa a respirar, o adolescente e o adulto, de forma tal que ele possa levitar. Então, é o controle da ansiedade, é o controle da respiração em jogo. Nisso, o que acontece? Ele também está por trás do cenário, anotando toda esse linear da respiração da pessoa. No final do joguinho, que tem ali uns 20 minutos, se ela conseguiu fazer aquilo ali levitar, ficar direitinho, não sei o quê, ela conseguiu controlar a respiração e diminuir a ansiedade. Gente, é simplesmente fantástico. Aí, com 20 minutos ali, a pessoa sai outra pessoa do aparelho. E ela mesma sente que ela está outra pessoa. Entende? E aí você tem ali em anotação como foi o padrão respiratório dela. E você pode conversar com o paciente sobre isso. Para quê, gente? Para que ele possa fazer esse tipo de padrão em casa. Para que ele possa fazer esse tipo de padrão na hora de uma crise. Entendeu? Aquela visão do que ele precisava fazer para fazer o bonequinho levitar, e quando é que o bonequinho caía no chão de novo, fazer levitar, aquilo vem à memória de uma forma fascinante. Então, com 3, 4, 5 aplicações desse joguinho, vamos dizer assim, eu estou falando assim, muito superficialmente, tá? A pessoa vai começando a saber controlar a sua respiração. E isso oxigena o cérebro de uma forma melhor e a pessoa vai ficando mais calma. Então, entende como a gente tem muita novidade para a nossa área da psicologia que vai ser colocada nesse congresso? Então, vocês precisam participar.
viu? Vai ter lá depoimento de resultados e vai ser muito legal. Esse é o outro aparelho que eu quero comprar. E esse, gente, eu vi a venda, está R$ 2.600, esse aparelho, em 12 vezes. Então, assim, foi o que eu falei, né? Um paciente meu paga a mensalidade disso, com 12 meses está pago, pronto, acabou. Aí, na quarta noite, a gente vai ter a apresentação de trabalhos, que serão separados por tema, tá? E é aqui que eu quero botar a psicologia. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 trabalhos por noite, né? Se Deus quiser, a gente vai ter 2 aí de psicologia para colocar. E a apresentação de livros, mestrandos e doutorandos da EBWU. Gente, aqui a gente botou mestrandos e doutorandos porque a gente sabe que lá a gente tem pessoas escritoras. Nós temos uma pessoa que tem mais de 32 livros escritos, tá? Que entrou no nosso doutorado. Pensa na pessoa humilde e maravilhosa e muito inteligente. É esse cara, muito bom mesmo. Então, a gente vai ter apresentação de livros, a doutora Marlene também escreve, eu também tenho um livro lançado. E aí, nesse dia, então a gente vai separar os livros. Caso você tenha um livro escrito, tem que estar escrito já, tem que estar lançado, e queira participar da escolha, também vai poder, tá? Então, o congresso está muito bom mesmo. Convido vocês a participarem. As inscrições vão estar abertas a partir desse mês agora de março, tá bom? E eu não podia deixar de dar esse recado para vocês e também de falar um pouquinho sobre essas novidades, né? Aí do que a gente tem para nossa psicologia, que vai ser top demais vocês conhecerem isso, tá? E aí, voltando aqui, a inscrição é R$ 100 por pessoa, vai poder pagar no boleto, não, perdão, no Pix ou no cartão de crédito, podendo dividir não sei quantas vezes, tá? Você vai receber o certificado de participação do congresso e, caso você apresente algum trabalho, vai ser também certificada a sua apresentação. E isso é muito importante para o nosso currículo, ok? Então, vamos lá. A psicologia do comportamento é um assunto que eu falei que eu queria muito falar, né? E pedir essa aula para mim, porque quem fez aqui curso normal, curso de formação de professores, estudou psicologia da educação. Quando a gente estudou psicologia da educação, a gente estudou Watson, Pavlov, a gente estudou Skinner e a gente estudou outras pessoas. Só que esses ficaram no meu coração desde quando eu tinha 15 anos de idade, comecei a estudar psicologia da educação. Eu tinha 15 anos, então eu tenho um carinho imenso, porque com 15 anos eu fui chamada à psicologia do comportamento. Eu devo a eles o meu interesse, tá? Pela psicologia. E por que isso foi tão forte para mim? Hoje eu tenho 54 anos, vou fazer 55 ano que vem, fevereiro do ano que vem. E aí você vê, né, gente? São 40 anos que eu sou apaixonada por isso. É muito raro você ter um adolescente apaixonado por alguma coisa hoje em dia, né? Assim, de psicologia. E aí, a psicologia do comportamento, ela entra na história da psicologia em um momento em que a psicologia ela estava muito intrínseca, estava tentando muito ver pelo introspectivo, só que não tinha como mensurar esse introspectivo. Os psicólogos, eles tentavam ali dar conta das angústias da mente humana. Como é que surge a psicologia? Vocês já tiveram aula de história da psicologia. Eu dei aula de história da psicologia. Na EBWU. Não sei se vocês todos aqui tiveram comigo, ou alguns comigo e outros com a Cecília. Mas a psicologia vem já lá da filosofia grega, né? Quando eles tinham a ideia de que, por exemplo, vou dar um exemplo do uso da psicologia na época da filosofia da Grécia, né? Eles tinham músicas para pessoas que lutavam na guerra, eles tinham músicas para estudantes, eles tinham músicas para doentes, eles tinham músicas de ritos religiosos. Por quê? Porque cada música atingia
a alma, a ânima, que é a alma da pessoa de uma forma. Então, ali já eram as primeiras tentativas de modular essa alma. Então, quando você botava músicas com cadências muito fortes, você via que aquelas pessoas que iam para a guerra iam com muito mais desejo de vencer a guerra, de lutar, né? Então, as músicas foram vistas ao longo da história, e principalmente ali na filosofia grega, como tinha músicas proibidas para determinadas pessoas, para não causar essa elevação de ânima, de alma. E aí, então, as primeiras ideias que alguma coisa penetrava em mim e mudava o meu comportamento, e mudava a minha forma de estar, mudava meu ânimo, era a música fazer isso. Isso aí já é algo na tentativa de explicar o porquê que alguém fica muito alegre, o porquê que alguém fica com muita raiva, o porquê que alguém fica muito triste, porquê que alguém fica melancólico. E aí a psicologia, aí a gente começou, alguns começaram a olhar para isso. E sair ali dessa questão da música e observar que os ânimos tem gente que é alegre, tem gente que é triste, tem gente que está alegre e fica muito mal depois e nunca mais fica bem. Então, essa curiosidade que as pessoas tiveram ali de estudar esse ânimo e tentar modificar esse ânimo, veio aí da filosofia. E aí a gente vai para a psicologia até chegar na psicanálise. Quando a psicanálise ela se desenvolve, como é que eu vou falar? Ela se desenvolve paralelamente à psicologia, tá? Na Alemanha, em 1879, criado o primeiro laboratório de experimentos psicológicos, marcando ali, então, o início de um lugar separado para estudar a psicologia científica, né? E, em 1900, a gente começa a ver a questão da psicanálise acontecendo com Freud. Ele era neurologista e ele começa a tentar explicar coisas que cientificamente eram inexplicáveis nas pessoas. Por exemplo, as psicoses, as neuroses. Isso aqui eu não consigo atingir como neurologista, não estou conseguindo. Por onde que se atinge isso? Então, tanto a psicanálise quanto a psicologia foram se desenvolvendo, tentando descobrir essa ânima, como é que funciona isso? Mas era tudo muito empírico, era tudo muito assim, isso aqui deu certo para essa pessoa se animou mais. Legal, vou usar isso aqui com aquela outra pessoa. E aí não dava certo. Então, essa coisa de ir muito tentando buscar conhecer uma coisa que não dava para ver, né? Levou algumas pessoas a descobrirem que o comportamento, a chave poderia ser o comportamento. O comportamento que a pessoa tem. Se eu mudo esse comportamento, talvez eu consiga mudar a ânima também, a alma, como essa pessoa vê o mundo. E como é que isso começou? Né? Em 1913, Watson, né, ele começa a ver que o comportamento tem algo a contribuir para essa coisa que eles não viam antes, não tinham como tatear, né? Em algumas experiências, vocês sabem, quem fez normal, Pavlov, por exemplo, pegou animais, né? E fazia condicionamento. Botava ração, ele babava. Botava ração, ele babava. Tirou a ração, na hora que ele ia botar ração, mesmo sem ração, o cachorro babava. Ué, ele continuou naquela ânima de querer, de desejar a comida, mas eu nem botei comida. Então, ele começou a descobrir ali o estímulo-resposta, né? Por exemplo, meio-dia, a pessoa não precisa ter relógio. O cientista vai e bota uma bomba para estourar na frente da casa de alguém. Aquela pessoa leva o maior susto. Se isso todo dia for acontecendo meio-dia, ainda que sem relógio, naquela hora, a pessoa já vai começar a se preparar na sua ânima com medo, com chateação, com raiva, para aquela hora da bomba. E se ela não estourar, o corpo vai estar em alerta mesmo assim, e vai se manter em alerta durante um tempo porque aquele evento não aconteceu,
e depois vai baixar a guarda. Então, esse estudo foi importante para ver que, dentro da psicologia, o comportamento poderia ter alguma influência sobre essa ânima, sobre esse ser, sobre o psique, né? E aí o Watson também teve uma experiência com o filho dele que foi ridícula, né? Que o Albert, ele não tinha medo de rato branco. E está escrito aqui, ó, o Watson passou a apresentar o rato junto com um som assustador. Diante de tanta repetição, o filho dele foi ficando com medo do rato branco. Mesmo com sem o som assustador, ele permaneceu com medo do rato branco, por causa desse outro episódio. Entenderam? Então, assim, a conclusão foi o quê? Não nascemos com muitos medos. Eles podem ser condicionados pelo ambiente. Olha que interessante. Não nascemos com muitos medos. Eles podem ser condicionados pelo ambiente. Quem nunca viu uma criança que não tem medo de sapo, acha o sapo lindo, maravilhoso, e vai lá mexer no sapo? Uma criança de 2, 3 anos. Aí, de 1 ano, então, nem se diga, ela é capaz de botar o sapo na boca. E aí a gente vai, não, ai, e aí o meio vai mostrando medo daquilo. Então ela vai falando, não, isso não é bom, não. Então ela já vai se condicionar e vai ter todas as sensações específicas do medo. Tudo vai ser específico do medo. Muitos de nós éramos criados pelo medo. Medo do homem do saco preto, medo da cuca, medo do bicho-papão, né? E a gente foi vendo que isso não deu muito certo. A geração do medo não deu muito certo, porque a gente também ficou muito refém de quem poderia proteger a gente. Então, pai e mãe, loura do banheiro, é verdade, loura do banheiro, a mulher do banheiro, a mulher de branco, né? Teve uma vez que aqui na minha rua é uma rua tranquila, ela fica paralela à rua principal do meu bairro, que é um bairro bastante populoso. Bastante populoso, gente, eu moro na cidade interior. Às vezes eu estou falando que bastante populoso, uma pessoa que mora em São Paulo, tem nada a ver, tá? Então, é populoso para a minha cidade, de 175 mil habitantes. E aí, nessa rua paralela fica um convento. E na outra ponta fica um colégio religioso católico. Aí tem a igreja católica. Então, assim, é uma área bem, bem tranquila, porque é com esse pessoal que eu convivo, né? Tem escolas também. E aí, um dia, assim, muito tarde da noite, a irmã veio de branco na rua, da área do colégio, indo para o convento. Aí eu falei, meu Deus, que coisa assustadora, gente. Tadinha da irmã, tem nada com isso. Aí eu chamei meu marido e minha filha, falei, ela e a mulher de branco, que tanto falam. Tadinha da irmã, gente. Mas assim, veio na hora que eu olhei para ela, me viu um pavor. Gente, vocês estão vendo? Porque eu tenho 54, gente. Pelo amor de Deus, como é que eu vou olhar para ela assim na rua e logo na minha mente vai produzir um medo? Agora, isso porque eu estava na janela do quarto andar. Imagina se eu estou na rua e olho para aquela aparição. Sai repreendendo em nome de Jesus a mulher que é de Jesus, tadinha, né, gente? Então, assim, são coisas para você ver como é que o cérebro humano funciona. Foi coisa feita pelo meio. Então, quando a gente tira do meio algumas interferências, a gente vai mudar a ânima, vai mudar a alma, que lá da filosofia, vai mudar a mente, vai reprogramar a mente. Tá? Existe uma teoria chamada de reprogramação neurolinguística, que a gente faz isso pela fala. Né? Então, você fala assim, ai, nossa, foi dificílimo. Olha, eu quase não consegui vencer esse dia de ontem. Aí, o que o terapeuta fala? Mas o que você precisava vencer no dia de ontem? Ah, precisava vencer, eu ia trabalhar de manhã, foi dificílimo. Fui a duras penas, sabe? Fui a duras penas trabalhar.
6 tempos de aula. Nossa, eu cheguei no sexto ano, no sexto tempo, acabada. E aí depois tinha que pegar minha filha na escola, levar nas terapias. E aí lá nas terapias eu levei, até tomei um café no meio do tempo para ver se me levantava. Aí fui para casa, cheguei, fiz comida ainda. Tu acredita que eu ainda tive que fazer comida? Uhum. Dei banho na minha filha, ela foi dormir. Quando eu deitei, vou falar, vontade de chorar. Aí o terapeuta da reprogramação neurolinguística fala assim: então, você falou que tinha que dar aula, né? Depois levar sua filha às terapias, depois cozinhar, dar banho nela ainda, né? Menino, pra você ver. Uhum. E dessas coisas, quais você não fez ontem? Aí a pessoa fica assim, como é que é? Quais dessas coisas você não fez ontem? Não, eu, é, eu fiz tudo. Hum, então vamos melhorar essa fala. Ontem eu venci mais um dia. Foi uma luta. Eu me senti um soldado na guerra, mas um soldado que chegou ao final da luta. Eu consegui vencer. Quando eu deitei, foi assim, o descanso do guerreiro. Isso é a programação, a reprogramação neurolinguística, entende? Então, a reprogramação neurolinguística vai trabalhar com vamos mudar o foco disso para ser de ser muito ruim para ser uma coisa boa. E, gente, a reprogramação neurolinguística tem tudo a ver com a psicologia do comportamento. Porque a partir desse momento eu passo a ter outro comportamento diante do ambiente. E isso vai fazer com que eu entenda que, apesar do ambiente, eu modificando o meu comportamento, eu posso ver que eu fui vencedora e isso pode me trazer uma alegria. Isso pode me trazer um orgulho pessoal, orgulho no sentido bom da coisa. Né? Então, a reprogramação neurolinguística, ela vai trabalhar muito em cima disso. A reprogramação da tua visão sobre você no ambiente, para que você tenha orgulho do que você passou a partir de então, certo? É muito legal essa questão da reprogramação neurolinguística. E aí, dentro disso, você vê que é comportamento. Você tem também envolve também a psicologia positiva. Sim, envolve mudar o foco do negativo para o positivo. Sim, e você consegue fazer isso. Você consegue fazer isso. Isso é muito bom. E tudo dentro de quê? Comportamento. E de onde vem isso, né? Vem lá de Pavlov, que era um médico, e ele não tinha nada a ver com essa questão, ele trabalhava com digestão, ele trabalhava com aparelho digestório, e aí ele começou a notar que para dar comida para cachorro e não sei o que era para ele estudar uma coisa digestória, ele ficou intrigado, porque quando ele não botava o cachorro para participar do experimento, o cachorro salivava e fazia os mesmos comportamentos. E isso chamou a atenção dele. Assim como eu, com 15 anos, me apaixonei pelo behaviorismo, ele também se apaixonou pelo behaviorismo, construindo o behaviorismo junto com Skinner, junto com Watson, né? Skinner e Watson já eram da área mesmo, né? Da psicologia e tudo mais, e seguiram aí. Eles queriam, já o Skinner e o Watson queriam descobrir algo fora dessa coisa que todo mundo tentava explicar e não conseguia, porque a mente humana não dava para ver. Coisas aconteciam que a neurologia não conseguia entender, porque o cérebro não dava parâmetros para isso. Eles tentavam descobrir no chute, a psicanálise também, né? O Freud tem muita crítica em cima dele, eu mesma eu era recheada de crítica para ele, mas eu fiz a psicanálise justamente por isso. Eu falei, não, já não é possível, eu vou fazer para ver qual é, e realmente falar, esse cara é um louco, ponto final. Não consegui. Eu fui fazer a psicanálise, entendi o que Freud quis dizer, eu pensaria do mesmo jeito? De jeito nenhum. Mas eu entendi por que ele pensou daquele jeito, né?
E foi intrigante, porque ele fazia muita pesquisa, ele não sabia resolver muita coisa do que ele fez de testes e ensaios com as pessoas. Muitas pessoas saíam mal para caramba das sessões dele, e ele falava, então o caminho não é esse. Imagina as pessoas cobaias dele, né? Ele mesmo era cobaia dele também. E aí, alguns psicólogos falaram, não, a gente tem que ir para um outro caminho. Até que descobriram que quando mudava o comportamento, mudava a alma, mudava o pensamento, e aí eles começaram a ir para aí. Por quê? Porque eles viam uma coisa que Skinner fala, né, do modelagem do comportamento, que aí já é a base de quem? Da análise do comportamento aplicada, da aba, da análise da aba hoje. Né? A aba hoje é o quê? Você olhar o comportamento, analisar o comportamento, tentar descobrir o que veio antes desse comportamento, para evitar situações como aquelas, para poder diminuir o comportamento ruim e colocar algo no lugar que gere um comportamento bom. Exemplo, a minha filha, Sofia, ela... esse exemplo que eu dei da pessoa falando que teve que matar um leão no dia, cansada e não sei o quê, e depois o terapeuta foi e mostrou para ela o contrário do que ela sentia, que era para ela ter orgulho e tudo mais, isso foi uma história real e foi comigo. Foi comigo. Eu estava em depressão, estava tratando depressão, fiquei 7 meses sem trabalhar por causa da depressão, e a médica, e foi justamente isso que aconteceu comigo. E a médica me fez ver o quanto eu venci naquele dia, e eu fiquei orgulhosa de mim. Então, não é uma história que eu criei para vocês, aconteceu comigo, e isso é muito bom vocês, psicólogos, saberem, porque eu estava numa psicóloga, foi uma psicóloga que me fez ver assim. Isso mudou muita coisa na minha vida, tá? Então, o outro exemplo que eu vou dar agora, né, da modelagem do comportamento, de ver o que aconteceu antes, para ver o comportamento que gerou e tudo mais, foi a minha filha. Eu ficava na rua com ela, e eu lembro que no final do passeio que a gente estava fazendo, das compras, Sofia sempre passava mal e queria ir embora para casa. Falei, calma, filha, a gente já está indo, não sei o quê. Tá, e queria ir embora para casa. Aí um dia, ela chegou para mim, botou a mão no poste, na rua, falou, mãe, eu vou desmaiar. Eu falei, filha, pelo amor de Deus, mãe, eu não estou conseguindo. Aí chamei um Uber correndo, enfiei ela dentro do Uber, e ela assim, ó. Gente, foi quando os pais do comportamento, eles vieram todos à minha mente. Sou espírita não, tá? Tô falando que o conhecimento deles vieram à minha mente. Quem é espírita também sabe que não acontece assim. Por isso que eu estou falando, em respeito aos espíritas, eu sei que não é, eu não tenho saber, não tem como saber que Pavlov, Skinner, não sei o que, vieram à minha cabeça, tá bom? Eu sei que não funciona assim. E para aqueles que não são, também não funciona assim, tá bom? Então eu sei que o conhecimento que eu tinha retido veio à minha mente. Quando o comportamento retido por eles veio à minha mente, eu falei, caraca, deixa eu ver o que está acontecendo, que Sofia sempre, nesse mesmo momento, ela passa mal. E aí, sabe o que eu observei, gente? Eu observei que era no final da tarde, que eu sempre saía depois das terapias com ela. Então, era assim, 5h30, 6 horas, a gente estava na rua. A luz do dia baixava, porque eu moro numa cidade serrana, 800 e não sei quantos, quase 900 metros acima do mar, né? Então, é mais frio, é mais climinha europeu. E as luzes da cidade começavam a acender automaticamente, do poste, entendeu? Dos neons das lojas, das próprias lojas, ligavam no automático. E era exatamente isso que fazia a Sofia desregular. Descobrimos porque na escola, quando a professora de português, que tem um filho autista,
Estava dando aula, uma pessoa chegou e acendeu a luz, não, acendeu o ventilador. Quando acendeu o ventilador, quando ligou o ventilador, a luz estava acesa, ligou o ventilador ficou passando sombras. Ó, tá vendo aqui na minha blusa, ó? Na minha blusa aqui, eu tô vendo pelo celular. Na minha blusa aqui, ó, luz, sombra passando, tá vendo? Esse movimento de sombra passando na luz em cima do caderno dela a desregulou e fez desmaiar. E aí eu fui ligando todas essas coisas, fui à escola, falei porque ela tinha desmaiado, e isso chama shutdown. Foi quando eu aprendi, né, que era shutdown. É uma queda no autismo, é uma crise. E a Sofia ficava horas depois dormindo em casa, depois da crise. Horas, mas horas a fio, 8 horas, 9 horas. Ela já dormiu 16 horas depois de uma crise dessa. Sensorial. Então, eu passei a fazer o quê? Um estudo das circunstâncias pelas quais a Sofia passava para evitar esse tipo de estímulo visual. A Aline, que pauleira, e até hoje ela assim, não, falei com vocês que ela está no ônibus vindo para Teresópolis, hoje ela mora em outra cidade, Petrópolis, para estudar. Mas o que, que a gente fez? O psiquiatra pôde, o que não podia nessa época aqui dos nossos queridos, pôde modular a medicação dela, ela teve novas terapias colocadas no processo dela, e ela venceu isso. Então, para vocês verem como a questão do comportamento prévio, o que, que aconteceu antes, qual foi o comportamento visto, e como que a gente pode mudar esse acontecimento, isso é da psicologia do comportamento, tá? Então, como é que foi aí para Skinner, né? Porque ele só tinha até então uma resposta automática. O cachorro, você dava um estímulo, por tempos, a pessoa ou o bicho, mesmo sem dar o estímulo depois, naquela hora do estímulo, babava, tinha medo, né? Coisas desse tipo. A Skinner queria ir além disso, não por uma resposta automática, mas ele queria saber como que nós agimos nesse comportamento. Então, Skinner teve uma caixa, né? Que é muito famosa essa caixa, em que o rato pressionava a alavanca e ele recebia uma comida. Primeiro, o que, que acontecia? O rato sabia disso? Não. Mas o rato, ele é uma criatura muito curiosa, muito curiosa. Então, tinha aquela alavanca lá, de repente ele passou pela alavanca e caiu comida. Ele, ué. E a comida não caía mais, ele não entendeu por quê. Em outro determinado momento, ele passou pela alavanca e caiu comida. Aí ele olhou para a alavanca, isso eu tô, assim, gente, estou diminuindo o experimento para hoje, né? Olhou a alavanca, botou lá a mão de novo na alavanca, o rato botou a mão na alavanca e desceu comida. Então, esse comportamento aumentou. Por quê? Porque ele tinha uma comidinha que sempre soltava ali naquela alavanca. Então, aqui nasce o quê? O conceito do reforço. O reforço é o quê? Quanto mais a gente reforça aquele comportamento, mais ele acontece. Então, o contrário também é igual. Quanto mais a gente não reforça o comportamento, a gente tem a exclusão desse comportamento, que é o que a gente busca na terapia ABA. Então, na terapia ABA, a criança ela bate no professor. Quando ela bate no professor, essa criança é retirada de sala de aula e vai para a direção brincar. Ela é autista, né? Não sabe o que está fazendo. Uhum. Aí, ela passa a bater mais no professor. Porque, gente, ela sabe que ela vai sair para a sala da direção para brincar. Uhum. E as pessoas acham que o autista que agride não tem inteligência, pelo amor de Deus. E aí, então, você está reforçando aquilo. E ela vai fazer isso em casa. Se ela estiver lá na hora de comer, ela vai bater na mãe porque ela não quer comer. Ai, mas que isso, gente? Fulano nunca foi assim. O que está fazendo? Será que fulano está apanhando na escola? Não, porque não é possível. Está aprendendo a bater? Como assim?
Vocês entendem como é que funciona a pessoa em vários ambientes? E aí a mãe vai à escola e fala assim: ô, diretora, eu quero saber se meu filho está sendo agredido porque está me batendo em casa. Ah, a gente até chama você, porque aquele agride a professora. Tá, e eu não sei, porque foi a primeira vez que ele me agrediu, foi em casa. Então, você está vindo daqui, que a gente não bate nele. Não, mas ele bate na professora. E aí a gente põe de castigo. Ah, então vai botar de castigo. Eu trago ele para cá, mas assim, ele é autista, né? Eu sei que ele não sabe o que está fazendo. Então, eu boto ele para brincar, para pintar. Então, nós estamos reforçando esse comportamento. Ele está achando que também, se ele não tiver a fim de comer e bater na mãe, ele vai sair para brincar, ok? Então, o comportamento ruim, ele pode ser reforçado. Então, esse comportamento ruim, na verdade, ele não pode ser reforçado. E no lugar do reforço, eu tenho que ter uma ação que tire esse comportamento. Ah, entendi. Aí, então, a gente tem que bater nele. Não. Bateu na professora, pegar as coisas dele, levar para uma sala sozinho e lá vai ter alguém para fazer a mesma tarefa com ele. Ele não vai fugir, não vai ter fuga da tarefa. A gente só vai tirar do ambiente porque ali ele está atrapalhando os outros. Ele vê que a tarefa, ele não fugiu dessa tarefa. Então, talvez, como ele não fugiu da tarefa, se a tarefa é o problema, vamos colocar aqui que a tarefa seja o problema, então sair ou não para ele é a mesma coisa. Agora, se a gente nota que a gente tirou dali e ele fez a tarefa tranquilamente, a gente está tendo um outro agravante. A gente tem que estudar a questão anterior. Talvez seja o barulho da sala, que na hora da tarefa ele quer fazer, ele não consegue por causa do barulho. Eu posso ter envolvido aí, por exemplo, que vocês estão cansados de ouvir por mim, quem já tem aula comigo nos cursos, transtorno do processamento auditivo central. Né? A gente pode ter, o Flávio está mandando a lista de chamada para eu botar para vocês. Aí, vou pegar aqui, para botar, copiar o link, e vou botar no grupo através do meu celular, tá? Porque eu tô na aula também com vocês, vou colocar lá nas conversas. Vou colocar com o meu celular, tá? Eu coloquei agora. Daqui a pouco eu coloco de novo, se for o caso. Então, o TEPAC é o quê? É o teste de processamento, é o transtorno de processamento auditivo central. Eu escuto bem, mas chega lá dentro e embola tudo. Isso deixa a criança muito nervosa. Então, eu tenho que ver o que está dentro da sala de aula. Quando eu tiro e boto com um ajudante, ele faz a tarefa. Dentro da sala, ele não faz a tarefa. Então, o problema não é a professora. Também não é a tarefa. O problema é outra coisa. E aí a gente vai vendo o porquê que essa pessoa tem esse comportamento, tá? Muito bem, comportamento operante. O Skinner chamou esse tipo de comportamento de operante. Ele não é provocado automaticamente, ele é emitido depois de fortalecido pelas consequências. Então, exemplo, a criança faz birra, o adulto cede. A birra aumenta no futuro. Não por um estímulo inicial forte, mas porque a consequência, o que aconteceu depois, reforçou esse comportamento, tá? E aí, então, ele faz aqui uma experiência com pombos, que vai dar na mesma coisa, que ele vai observar isso. A contingência tríplice. Então, olha só, a contingência tríplice é essa coisa do que aconteceu antes, qual foi o comportamento, qual é a resposta desse comportamento. Então, eu preciso estudar a tríplice contingência, ou seja, o que acontece para poder mexer nessa contingência, tá? Olha lá, outro exemplo, a professora faz uma pergunta, tá? A professora fez uma pergunta. O aluno responde. Ele respondeu. Qual foi a consequência disso? Ele recebe um elogio. Esse elogio vai fazer com que esse aluno participe mais. Certo? Então, essa é a tríplice contingência. O que aconteceu primeiro? O professor fez uma pergunta. Depois, qual foi o comportamento? O aluno respondeu. Terceiro, o que eu vou fazer agora? Ah, eu vou elogiar. Então, essa tríplice contingência, isso é um acontecimento. O acontecimento
eu preciso estudar o acontecimento todo, o antes, o durante e o depois, para eu poder trabalhar esse comportamento, tá? E aí, gente, se a criança responde certo e a professora elogia, esse aluno vai ficar feliz ou triste? Ele vai ficar feliz. Então, é aí que a gente vê que o comportamento mexe com a ânima, mexe com a alma, mexe com a alegria, mexe com o fortalecimento da autoestima, entende? Então, a minha filha, quando ela teve esse problema com a luz, ela passou a ter uma baixa autoestima, ela passou a ter medo de tudo. Tudo que era muito luminoso, ela sabia que ela ia ter uma crise. A Sofia passou a ser uma criança, nesse momento, muito insegura de estar nos lugares. Então, fizemos óculos especiais, entrou com uma medicação nova, teve explicação na escola. Eu ia à escola quase todo dia para buscar a Sofia com crise, porque essa coisa da iluminação, ninguém tem culpa. Por exemplo, baixava uma fase, Sofia baixava junto com a fase, né? Então, estava sendo um horror. Só que depois que tudo começou a fazer efeito com ela também entrou em terapia para isso também. Isso foi desensibilizando, e a Sofia hoje só não gosta de muitos estímulos visuais. Tanto é que para ver filme, ela vê com a tela quase escura, o celular dela é quase escuro, eu fico num ódio, gente, eu fico igual um siri na lata. Eu falo, Sofia, não estou enxergando pomba nenhuma, aumenta a luz disso. Ai, mas você é chata, hein? Por quê? Porque para ela, o legal é uma iluminação menor. Então, o quarto dela, ela desenha assim maravilhosamente bem, mas o quarto dela está sempre na penumbra. Eu falei, doutor, isso vai fazer mal a ela? Não, Aline, fica tranquilo, porque o estímulo visual para ela é ruim. Então, eu falei, tá bom. Então, deixa assim, né? Tudo bem. E para ela é ruim, mas não que ela hoje vá sair à rua e ela vá dar um piti. Não, porque ela está bem medicada. Então, ela consegue controlar-se diante dos ambientes com muita luz. Ok? Então, nós controlamos essa situação, né? Então, aqui eu vou dar para vocês a evolução do comportamentalismo, né? A gente teve a primeira geração, que foi o behaviorismo clássico, né? Como o comportamento é aprendido e mantido? Tá, se ele é aprendido dessa forma e o comportamento é ruim, eu tenho que ensinar outra coisa, análise do comportamento aplicada. Para esse comportamento diminuir, e a resposta que eu vou dar a esse comportamento da criança vai ser um elogio ou vai ser uma distração para criar um novo comportamento. Ah, então não é para penalizar a criança de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu tenho um paciente, alguns pacientes que já passaram por mim também tiveram isso, que arranca casquinha de machucado, que enfia a mão no nariz, e isso é incontrolável para eles. Então, no momento em que eles vão fazer isso, eu entro com uma massinha, eu entro com uma comida, eu entro com alguma coisa, e ali eu converso. Olha, estamos conseguindo distrair desse negócio de tirar a casquinha aí, hein? Porque você sabe que esse machucado não para em pé, né? Esse machucado está sempre machucado. Então, ó, que legal. Agora você pegou e na hora que você foi pegar tirar a casquinha, você conseguiu distrair com isso que eu te dei, hein? Parabéns. Entendem? E aí, o que acontece? Ele vai começar a perceber esse ato de tirar a casquinha, que antes era um ato próprio dessa estereotipia que ele tinha, né? Ele vai ficar mais consciente dessa estereotipia e ele mesmo vai buscando reduzir essa estereotipia, certo? Eu tenho um problema, não é estereotipia, não sou autista, mas eu tenho um bruxismo muito forte. O meu TDAH é muito forte. As altas habilidades também trazem isso. E aí, o que acontece? Eu tenho um bruxismo que já quebrei todos os dentes da frente. Tudo implante. Mentira, esses dois não são, não, mas ele só tem um catiquinho de dente ainda. É que a raiz dele tá forte. E aí, já fiz a minha placa, de novo, porque cada placa é um flash, não é mesmo? Também. E eu aprendi que mascar chiclete, para mim,
é bom. Eu tenho bruxismo, quando eu estou assim em aula, por exemplo, hoje eu estou sem chiclete, está sendo um milagre. E quando eu vou assistir uma palestra, uma coisa assim, que eu fico muito tempo prestando atenção, aí eu quebro o dente. Eu já quebrei o dente em palestra, eu estava assim na palestra. Aí eu só fiz assim. Aí eu, não acredito, quebrei esse dente do lado. Quer dizer, eu ia rir lindo depois da palestra, né? Óbvio que eu fui embora. Mas então, a gente vai tendo consciência das coisas, sabe? Mas, Aline, você não tem não, né? Você falou que quebra. Pois é. Mas hoje eu tô sem chiclete. Porque eu tô aqui falando, mas tem hora que me dá uma vontade de me morder um dente, dá-lhe o fim no dente que vocês não imaginam. Tá? Então, e eu tô feliz porque eu tô conseguindo. Então, isso me traz uma autoestima. Quando a gente tem mudança de comportamento e a gente consegue fazer o que é certo para nossa necessidade, não é certo para a humanidade, mas para nossa necessidade, a gente fica feliz, a gente fica feliz. Caraca, consegui. Ai, gente, que bom, venci mais essa. E aí eu vou contar até para os outros. Então, a mudança de comportamento mexe com a ânima, sim. A análise do comportamento é importante para a autoestima do paciente, sim. Não é apenas para que o pai tenha um filho normal. Não é apenas assim, olha só. Ai, Aline, ele tem que parar com esse negócio, porque eu fico com tanta vergonha. Dane-se você. É a necessidade dele se regular. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: se isso estiver fazendo mal a ele, a gente começa a trabalhar. E claro que a gente trabalha as estereotipias. Por quê? Com medicação, né? O psiquiatra que trabalha com a gente, mas principalmente porque na fase de adolescência, se a gente não mexer nisso agora, aí sim ele vai se sentir um bichinho fora da floresta. Entendeu? Então, a gente acaba mexendo em algumas coisas muito fortes, não porque a mãe está com vergonha, mas porque ele, quando crescer, vai ter vergonha. Né? Então, sempre pensando no paciente que a gente trabalha a análise do comportamento aplicado. Tá? Então, a gente tem a primeira geração, que foi o behaviorismo clássico, a gente tem a segunda geração de TCC, e a gente tem a terceira geração aí, chamada de terceira onda, onde a gente une muito mais a questão do pensamento, das emoções com a pessoa, do que as de segunda geração, que são TCC, ABA, né? Que a gente tentava trabalhar ali o comportamento. Por que houve a necessidade das terapias de terceira geração, né? Já expliquei essas duas aqui. Cadê a de terceira, gente? Ah, está aqui embaixo no slide, espera aí. Por que houve a necessidade dessa terceira geração de terapia? Falei para vocês agora sobre mecanismos, né? Mecanismos de trabalho das terapias. A TCC, por exemplo, ela vai trabalhar assim: você recebe um TDAH e ele é completamente alucinado nos afazeres dele. Ele esquece compromisso, ele esquece dever de casa, ele esquece consulta, ele esquece da vida dele, esquece o sobrenome dele. E aí, o que você faz? Você faz o acompanhamento, você dá uns exercícios para fazer para ele fazer em casa, e aí ele consegue fazer, e aí você vai evoluindo, ele vai ficando feliz, muito legal. TCC, tá? A pessoa não é autista. ABA a gente usa mais no autismo, mas também não precisa ser só para o autismo, pode ser também para alguns níveis de deficiência intelectual. A terapia ABA dá muito legal. Então, aqui a gente está falando de fatores mais estruturantes da vida da pessoa em relação a um transtorno específico, tá? Já transtornos específicos do neurodesenvolvimento. Na terceira geração, que eu também sou apaixonada, né? E eu trabalho com essas três aqui, ó, essa primeira, segunda e terceira, acaba o mindfulness, eu não tenho formação, mas a gente acaba fazendo a prática do mindfulness principalmente nessa primeira aqui, ACT, a terapia de aceitação e compromisso. Então, o que são essas terapias de terceira geração? São terapias feitas para as pessoas que têm problemas de transtornos depressivos, ansiosos. Já é outra área, tá vendo? Tem lá a deficiência intelectual, tem o autismo, tem o TDAH, certo? Que a gente trabalha ali com o que a gente falou até agora de reforço,
retirada do comportamento, olhando ali a tríplice contingência, né? Aqui na terceira geração, foi um desdobramento das terapias comportamentais para alcançar transtornos do humor, doenças do humor, tá bom? Então, aqui a gente tem, por exemplo, personalidades também, transtorno de personalidade. Então, a gente tem aqui a personalidade borderline, por exemplo, tá? Personalidade borderline. A gente tem o transtorno de humor chamado bipolar. Uma coisa é o transtorno de humor, bipolaridade. Outra coisa é de personalidade, borderline. Muita gente confunde esses dois. Não vou aqui explicar agora a diferença dos dois, mas os dois mexem muito com as emoções e com as explosões de emoções. A personalidade borderline, ele atenta muito contra si mesmo, com pessoas que se cortam, se automutilam, né? E aí, essas pessoas, foi visto que a gente consegue trabalhar com essas pessoas através de terapia comportamental, mas levando super mega blaster em consideração as emoções que perpassam esses quadros, tá bom? Então, aqui a gente também vai trabalhar com o comportamental, mas considerando o complexo nível e carga, a complexa carga emocional que envolve todo esse comportamento, ok? Então, a partir da década de 90, surge o que ficou conhecido como a terceira onda das terapias comportamentais. Essas abordagens deslocam o foco para o contexto e para a relação que a pessoa estabelece com seus próprios pensamentos e emoções. Então, a gente tira do contexto. Qual é o contexto aqui? O aluno bate na professora, o aluno é retirado e vai brincar. O contexto é, quando ele bate na professora, ele é retirado de sala, vai para a direção brincar. E aí, o que acontece? Ele está cada vez mais agredindo a professora para sair de sala e brincar. A gente tem que mudar isso aí. A gente tem que mudar esse cenário todo. O filme está feio, a cena está horrorosa. Vamos mudar essa cena. Ok, professora, quando ele te bater, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos tirá-lo de sala e botar numa outra sala de aula igual à sua, mas vazia, com uma pessoa ensinando a tarefa. Nós não vamos tirá-lo da tarefa. Vamos ver o que dá? Vamos. Então, mudamos a cena da novela, né? E aí, deu resultado? Pior que ele fez atividade. Então ele não está querendo não fazer atividade, não é fuga de atividade. O que a gente está vendo é que alguma coisa na sala acontece na hora do dever. Na hora do dever acontece o quê? Aí a gente vai estudando essa cena e mexendo essa cena. Vocês estão entendendo? Mexendo essa cena. Aqui não. Aqui a gente vai tirar o olhar da cena e vai olhar a relação da pessoa com seus pensamentos e emoções. Então, quando eu tenho um luto profundo e a pessoa entra numa depressão profundíssima e ela não quer sair daquela depressão profundíssima, ela está mais de 6 meses nessa depressão, já tem que procurar psiquiatra para ajudar com um remedinho. Ok, mas ela já vai ter que ir para terapia. Qual é a melhor terapia para ela? Vai ser a terapia cognitivo-comportamental, onde a gente olha o contexto? Vai ser do TDAH, essas coisas? Não. Vai ser a terapia ABA, que vai olhar o contexto também? Porque se eu for olhar o contexto junto, qual é o contexto? De morte. É uma morte. O contexto é esse. Eu vou conseguir mudar esse contexto? Não vou, não. Não vou conseguir ressuscitar a pessoa, não vou conseguir mexer nesse cenário. Não vou. Então, eu tenho que mexer na pessoa. A partir desse momento, eu trabalho com ela a terapia de aceitação e compromisso. Que é o quê? Modificar a relação com os pensamentos difíceis dessa pessoa, ver os valores pessoais dela e tentar achar nesses valores pessoais
algo que possa ajudar a ela ter a relação dela com esses pensamentos difíceis. Então, grossíssimo modo aqui, tá? Grossíssimo modo, para ter sucesso nessa interação, precisa de muito tempo ali ouvindo, deixar a pessoa esvaziar aquela dor, esvaziar, e talvez ela não esvazie ali nem em um mês, mas isso já dá um alívio muito grande, tá bom? Já dá um alívio. Você está mexendo com esse comportamento de botar para fora. E aí depois a gente começa a interferir. Que é como? Perguntinha simples que todo mundo sabe fazer. Eu tenho certeza que se fulano soubesse que você está assim hoje, estou falando grosso modo, tá, gente? Não seria do desejo dele ver você assim, mas que você pudesse viver aquilo que ele não conseguiu viver mais. Então, hoje a gente pode partir de uma vivência que você pode ter lembrando da memória dessa pessoa. O que essa pessoa gostava de fazer? Vamos transformar isso numa boa memória, né? E ali você começar a trabalhar. Eu tô aqui com dificuldade de pensar na coisa, porque cada paciente realmente é um paciente, sabe? E aí você vai começando a pensar com ela o que ela pode fazer dentro dos valores dela para poder encarar essa situação melhor. É a terapia da aceitação e do compromisso. Então, primeiro ela aceita e depois ela tem um compromisso de mudança. Depois que ela tem o compromisso de mudança, a gente começa a acompanhar esse compromisso de mudança e começa a acompanhar também a diminuição dessa dor. Porque tem gente que acha que a dor do luto, por exemplo, quando ela é, entre aspas, abandonada, isso é um desrespeito com a pessoa que se foi. A consciência humana pode levar isso, pode pensar isso. Não, se eu parar de chorar por causa de fulano, nossa, amava muito, ninguém pode me ver rindo depois que fulano morreu. Nunca mais. Porque as pessoas vão me olhar e vão falar assim, tu viu? Ela perdeu um filho há 22 anos atrás e fica assim, rindo, passeia, tira foto. O mundo é mau, né? Tem gente que é assim mesmo. Mas então a gente tem que sair dessa crença negativa. São crenças, certo? Muito pelo contrário. Essa pessoa pode virar uma ativista, de repente, da causa que aconteceu da morte daquela pessoa. Não sei, sabe? A DBT, ela é usada mais para essa questão que eu falei aqui do borderline, né? Ela pode ser usada também para bipolaridade. Então, quando a gente tem a personalidade borderline, pesquisem um pouquinho depois para vocês verem aí, cheia de altos e baixos absurdos. Então, a gente vai fazer o quê? Integra princípios comportamentais com a validação emocional e regulação afetiva. A gente valida esse sentimento, a gente valida essas circunstâncias, a gente valida tudo que a pessoa sente, também, né? Também, né? Mas a gente precisa ter uma regulação afetiva porque eles são extremistas. Então, eu já tive paciente de 15 anos que tinha todas as experiências sexuais do mundo, que vocês possam imaginar, mais drogas, mais isso, mais aquilo, porque estava em estudo para border. Graças a Deus, hoje ela está muito mais calma, tanto com a medicação quanto com a terapia, porque a gente tem ido com a validação daquilo que ela tem como condição e a regulação afetiva para a felicidade dela. Então, hoje, ela já está pensando em fazer concurso público, tem 16 anos, já está vendo que está no segundo ano que vem é o terceiro ano, ela já tem que pensar no que ela vai fazer. Foi com a DBT que eu trabalhei com ela. FAP, tem uma criança que eu trabalho com FAP. FAP concentra-se no que acontece dentro da própria relação terapêutica, sendo que a gente cria cenários do dia a dia da pessoa dentro da relação terapêutica. Como assim? Eu tenho uma paciente que toda vez que os pais chamam a atenção, ela chora. Toda vez que ela chora. Ela tem 11 anos, gente. Fez 11 agora. Aí, eu falei assim, bem,
como é que vocês chamam atenção? Como é que é isso, papá? Aí um dia ela deu um furo, o pai me falou, ai, Aline, ela fez isso, isso e isso. Ela tá indo muito chateada, porque a gente chamou a atenção dela e ela não gostou. Eu falei, tá bom. Ela chegou no consultório, como se nada tivesse acontecido, nada, nada. Feliz, rindo, falando que comeu um bolo no aniversário, blá, blá, blá. Eu falei, nesse bolo, inclusive, teu pai me contou que teve uma situação chata, né? Gente, ela travou a cara, trancou o rosto dela e ficou olhando. Falei, Aí peguei as palavras do pai e da mãe, contextualizei para mim, falei com ela. Falei, olha, eu entendo que teu irmão ficou chateado com você. Por causa disso, que realmente, para ele pensou que você errou nisso, nisso. Mas não errei. Eu falei, não, eu acho que a gente tem que pensar direitinho isso aí. Pronto, começou a chorar. O que eu fiz? Eu trouxe aquilo que acontece lá fora para dentro do consultório para observar esse fenômeno. A FAP é segura? Mas tem que ser feito por pessoas preparadas. Por quê? Ela pode sair dali chorando e você não conseguir controlar aquilo. E aí nós pensamos sobre tudo que aconteceu. O irmão dela vinha para terapia à tarde. Eu pedi aos pais para não levarem ela para a escola, para ele estar junto na terapia à tarde. E aí eu levei os dois numa lanchonete perto de onde eu trabalho. Nós fomos comer um bolo de aniversário. E ali a gente pôde conversar, eu, ela e o irmão, sobre aquilo, e ela já não chorou. Então, são terapias hoje que também trabalham com o quê? Com o comportamento, tá? E mindfulness é muito legal, porque o teu paciente chega a 1000 por hora. O teu paciente trabalha com coisas no hospital, trabalha no plantão, sai do plantão, vai para você. A cabeça dele está assim, ó. Né? Terapeuticamente, ele não vai absorver nada. Nesse momento que ele entra, você começa a fazer práticas de mindfulness, de concentração. Eu tenho um quadro lá mega colorido na minha sala que eu uso para isso. Alguém quer falar? Não? Eu tenho um quadro super colorido na minha sala que eu uso para isso. E eu tenho também uma ampulheta, que eu também uso para isso. Eu tenho outra coisa que é para criança, agora eu não lembro, porque eu tenho tanta coisinha assim, aí eu não lembro o que eu uso efetivamente. Eu tenho a mola, que eu também uso para isso. Tem um calendário, que eu uso para isso também, um calendário que se monta, então eu boto ele todo errado, e a criança vai montando, e a gente vai conversando, até a pessoa reduzir ali a evitação da terapia, porque, na verdade, ela vem evitando a terapia. Ela vem com uma evitação da terapia muito grande, porque ela está 1000 por hora. E aí a gente vai reduzindo essa evitação ali da experiência terapêutica, tá? Mindfulness, eu não trabalho nela como terapia, eu trabalho nela como recurso. Mas existe a terapia. Existem pessoas que vão fazer a terapia disso aqui. Dentro do quê? Dentro do contexto das emoções e dos valores pessoais, assim como as outras. Tá? Então, eu uso como recurso. Então, mindfulness são duas coisas. Ela é recurso. Então, você tem vários, assim... A prática do mindfulness, você tem livros escritos assim, 45 práticas de sucesso. Isso são práticas, você pode usar como recurso. E tem a terapia, que aí você vai fazer lá 45, 50 minutos de terapia moldadas dentro de mindfulness. Essa eu não faço, tá? Mas eu uso como recurso nas outras. E aí, no Brasil, né, para a gente terminar aqui, no Brasil, o behaviorismo chega na década de 60, né? Veio para as universidades primeiro, para a USP. Aline, mas eu achava que a aba era uma coisa tão nova. Na verdade, o comportamentalismo no Brasil não teve muita influência nessa época aqui, porque ela veio para estudo primeiro. E as coisas aqui são meio morosas, né, gente? Na pesquisa, foi sucesso, foi maneiro pra caramba. Tanto é que eu, no normal, estudei isso. Mas vocês veem que no normal, na formação de professores, a gente estudou isso com um cunho histórico, explicando para a gente que o comportamento humano também tem a ver com ânima, só.
Mas a gente não viu a progressão disso no tempo. Eu fiz o meu normal de 89 a 91. Mentira, não foi antes, querendo esconder a idade, olha eu. 88, 89, 90. Mentira, 87, 88, 89, porque 90 eu fiz um concurso para o Estado, por isso que eu estou falando aqui. 87, 88, 89. Ou seja, 27 anos depois de que essa teoria veio para o Brasil. Gente, não tinha internet, né? Vamos combinar? Então, para eu estudar isso, na época era uma coisa muito nova, só que já era da década de 60 no Brasil. Então, não tinha, assim, algo acontecendo nas clínicas, nada disso ainda sendo usado, tá? A consolidação, né, a gente teve aí mesmo, quando a gente começou a ter os primeiros estudos em análise do comportamento aplicada. Na década de 70, a gente tinha aí ainda pesquisadores, olha lá, ó, pesquisadores altamente qualificados na análise experimental do comportamento. Pesquisadores, fortalecendo o quê? A produção científica nacional. Nós hoje somos um celeiro muito forte aí da análise do comportamento. Tanto é que nós temos casos de autistas nossos saindo do Brasil e indo para alguns países, como, por exemplo, Israel, né, que quando chegam lá, eles não têm as terapias em aba para fornecer. Então, a gente hoje é um celeiro muito profícuo disso aí. Muitos lugares no mundo sabem o que é análise do comportamento, estudam, mas ainda não praticam, tá? E dentro da psicologia, a psicologia da educação absorveu muito isso, porque, no final das contas, se você for olhar, quando você está trabalhando com comportamento, você está ensinando comportamentos novos, né? Então, entrou muito ali dentro da psicologia educacional também, e aí virou uma psicologia comportamental, tá? Então, nós temos aí, hoje, associações científicas, congressos nacionais feitos por isso, revistas científicas, nós temos Luna-Aba, nós temos Instituto Farol, entre outros que só trabalham com isso, né? Então, aqui fica um exemplo para a gente entender como que a gente trabalha a tríplice contingência, ou seja, esse cenário, né? Um adolescente apresenta comportamento de agressividade verbal em casa. A família inicialmente interpreta como falta de respeito ou problema de personalidade. O analista do comportamento investiga como isso. Em quais situações ocorre a agressividade? Identificar os antecedentes, os estímulos discriminativos, o que precedem, né? O que acontece, o que é estímulo discriminativo? O estímulo que move esse comportamento. E aí, quais consequências seguem ao comportamento? Analisar o que acontece depois da agressividade verbal. Acontece uma atenção dos pais? Cessam as demandas, os pedidos? Não, então não precisa fazer, não. Acessa algo desejado? Aí ele reorganiza as contingências. A partir da análise funcional, propor intervenção que modifique as contingências, reforçando comportamentos alternativos adequados, tá? A gente não trabalha com punição, isso é muito importante dizer. E aqui nós temos, então, uma síntese, né, e perspectivas. Em 79, a gente tem o início aí da psicologia, dado como início da psicologia por causa do primeiro laboratório que foi aberto para estudo da psicologia na Alemanha. Em 93, vem, então, olha aqui em 13, né, 1913, 80, 90, 1900, 1910, 34 anos depois da data ali de início do marco da psicologia, 34 anos depois, ele vem essa coisa de olhar o comportamento como possível recurso para se alcançar a ânima, a alma, a mente humana, né? Então, em 1913, começa, então, esse movimento. Em 1938, vem Skinner. 1960, começam as terapias de segunda geração, TCC e amiguinhos, e a partir de 1990 vem a terceira geração. Vejam bem,
Hoje eu estou trabalhando com ACT, DBT e FAP. Hoje. Elas estão aí desde 90. Mas, Aline, você não está estudando agora porque você só se interessou agora? Não. Na verdade, a inserção dessas terapias no Brasil ainda é algo novo, para vocês verem como é que demora a coisa pegar mesmo, né? A pegar de verdade aqui no país. Porém, pode ser zelo, pode ser muito cuidado, pode ser preguiça de trazer algo novo, também pode, não sei por quê. Mas que bom que hoje a gente tem aí as de terceira geração, e eu sugiro a vocês fortemente que vocês conheçam, tá? As terapias de terceira geração para quando saírem da psicologia, caso queiram ir para a psicologia comportamental, vocês já iniciem aí o trabalho também dentro da terceira geração. Lembrando que a terceira geração, ela não é algo para ser considerado assim. As de segunda geração passaram. Essas passaram, não existem mais. Não! As de segunda geração, eu falei que são para questões pontuais de comportamento, que tem um trabalho muito bom, por exemplo, em desorganização do TDAH, na questão do comportamento autístico, certo? Que é a ABA. Então, o TCC continua tendo seu valor, mas para transtornos do humor, transtornos de personalidade, que a gente também vai mexer com valores e emoções, para lançar mão de valores e emoções juntos, a gente vai trabalhar com as de terceira geração, certo? Você não vai trabalhar, por exemplo, com TDAH, com DBT, com ACT. Não vai. Com FAP. Você pode até trabalhar por uma coisa paralela, algo que ele traga em relação a emoções e valores, mas não por causa do transtorno. TCC continua sendo ótimo para TDAH, por exemplo. Tá? Então, o que a gente precisa entender é que não é porque é terceira geração que a gente vai abandonar a segunda, não. A segunda tem um propósito. Então entendi, Aline. Na verdade, eu não quero trabalhar com esse negócio de personalidade, eu não quero trabalhar com um transtorno de humor, nada disso. Eu quero continuar ali na psicologia educacional. Então, acho que para mim vai ser melhor eu trabalhar com TCC. Acho que vai ser melhor. O que me levou para a terceira geração foi a questão dos pais. Muitos pais estavam muito perdidos e com os valores com a cabeça a mil por causa do luto do filho ideal, quando eles traziam um filho para mim com um transtorno. Eu falei, gente, essa pessoa precisa ser trabalhada nos seus valores, nas suas emoções. E aí eu propunha que se entrasse em terapia. Então, já com esses pais do luto do filho ideal, quando recebiam um diagnóstico, eu trabalhava com a terapia comportamental de terceira geração. Eu ia trabalhar com TCC com ele? Não ia. Entende? Então, vejam que são aplicações diferentes. Não quer dizer que são melhores e aí eu vou trabalhar só com isso. Não, porque aí você não vai poder trabalhar todo o perfil de paciente. Tá? Bem, eu tenho um outro slide que vai ficar para vocês, eu não preciso mostrar, realmente é um slide. Eu vou até tentar aqui ver se eu consigo recuperá-lo para vocês verem que não é nada que eu tenha que dar agora, porque a gente já falou sobre isso, mas eu acho que eu acho que esse ficou muito legal também. Botei como aula 2, mas ele não é nem aula 2. Ó, da formulação clínica à intervenção. Mentira, gente, isso aqui está errado. Esse não. Aline. Não botei como aula 2, não. Tá certo aqui, ó. Ícones da psicologia do comportamento. Todos os nomes desses homens que eu trouxe, tá bom? Curiosidades, o que eles eram antes, de onde eles são,
Coisas assim mesmo, curiosidades. Por que eles entraram nessa, tá? Então, os nomes que nós falamos aqui, eu trouxe para cá. O que trouxe o TCC para o Brasil, tá? E outros que fizeram a ACT, DBT, para vocês saberem o nome deles e o que eles pensaram na hora de trazer, tá? Essas terapias para cá. É um nome ligado à terapia, então, assim, é mais um adendo, acho importante, mas eu não preciso aqui trazer agora para vocês, explicando todos eles, porque a gente já falou exaustivamente deles para vocês, tá? E aí, vocês vão ter uma avaliação baseada na apostila, com 20 perguntinhas, que a base é a apostila para responder. Tá bom? Tá bem simples, tá bem bacana. E essa vai ser a avaliação. Está em Google Forms, que eu vou botar lá também. Vocês vão abrir o Google Forms, responder, e aí, com base na apostila, tá? Que eu dei para vocês. Na verdade, gente, toda a apostila foi exposta aqui para vocês. Vocês já assinaram a lista de presença? Não? Ó, abram aí nas mensagens. Abram aí nas mensagens. Tá a lista de presença. Vou botar de novo, ó. Vê se vocês estão conseguindo assinar a lista de presença. Pode falar, Marilene. Aline, falando sobre a questão de alguns comportamentos que você trouxe no início da explicação, sobre crianças desobedientes, ser colocada para fora da sala, me veio uma dúvida, eu não sei se vai estar dentro, coerente com o assunto, mas é que eu já busquei várias formas, já estudei em várias maneiras o comportamento de uma criança e eu não consegui ainda chegar em uma conclusão, e eu queria trazer, já que falando sobre a questão da psicologia comportamental, para ver se você poderia me dar algum norte. É uma criança que ela, ela em ambientes residenciais, Quantos anos? Quantos anos? ela tem 5 anos, está no último ano da educação infantil, Qual é o diagnóstico? autismo e TDAH. TDAH com 5 anos? Já está errado. Já é diagnosticada com TDAH. Ela tem laudo e tudo. Com 5 anos, avaliar TDAH não pode, você sabe, né? Gente, não pode, tá? A partir de Isso. 6, porque está escolarizando. Só um minutinho, peraí. Perdão, escolarizando não, tá alfabetizando. Aí ali é que a gente começa a ver isso para com 7 anos falar. Pode falar. E aí, o que eu observo é que em áreas residenciais, isso eu já venho chegando agora na conclusão final, mas aí o que é que acontece? Na sala da terapia, ela fica pulando, correndo, ela imita muito o dinossauro. E aí todo o movimento dela é de dinossauro. Como eu estou atuando com ela também dentro da psicomotricidade, o que é que eu venho observando? Que a musculatura das mãos dela está ficando como esse movimento de dinossauro. As mãozinhas de dinossauro. Os pés dela também está ficando com alguns desvios também. E aí é um caso a se trabalhar também com a questão da fisioterapia, né? Para ver essa questão da musculatura. Mas aí, Aline, ela corre, ela pula, ela não dá funcionalidade a nada. Mas o que é que eu venho observando com o tempo? Que esse comportamento dela, ele se repete em locais residenciais. Quando se passa na escola, que eu já procurei visitar na escola, e também na sala do AE, esse comportamento não se repete.
ela se mantém sentada, ela realiza as atividades com incentivo. No caso, ela é inteligente, ela consegue fazer, porém ela precisa que o professor esteja ali ao lado, incentivando, porque ela perde a atenção com facilidade. Mas o meu foco é, ela consegue sentar-se, dá funcionalidade e segue comandos, tanto na sala do AEE, porque eu fiz a visita, e também na escola. Agora, nas terapias, por que eu digo em área residencial? Porque o pai dela, ele está abrindo uma clínica. E aí ele abriu o espaço, mas o espaço ainda não está com cara de clínica. Ele está iniciando, mas aí ele já trouxe o plano da criança para dentro desse espaço que ele quer abrir. E o espaço, ele é totalmente, no momento, ele está totalmente com cara de clínica. E está só para atender o filho dele. Então, para mim, está com cara de residência. E na casa da professora do reforço, que eu também conversei com ela, o reforço dele é na casa dela. Ela diz que é outro desafio, porque ele só quer estar pulando no sofá dela. E lá na clínica, onde ainda tem cara de residência e não de clínica, tem um sofá que ele não para de pular. E a mãe dele diz que em casa ele também só fica pulando do chão para o sofá, corre a casa toda e fica pulando. Então eu percebo que são comportamentos que se repetem em áreas residenciais, é o que eu tenho conseguido observar até agora. E eu não estou conseguindo ainda chegar na conclusão de como intervir nisso como terapeuta. Era essa a minha dúvida. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhosa participação. Obrigada, Marilene, por esse caso que você está trazendo. Então, a gente já tem duas coisas do contexto da tríplice contingência, né? A gente tem o que é o prévio nisso aí, ter um sofá, ter cara de sala de casa. Segundo, o comportamento, que é de pular e papapá. E o terceiro, que é o que se faz após esse comportamento, é que tem que ser controlado para fazer esse comportamento diminuir lá na ponta inicial. Se os pais não fazem nada e essa criança vive na casa, é muito difícil para o terapeuta mudar o comportamento em 1 hora, em 50 minutos. Para esses casos, nós temos que entrar com a análise do comportamento aplicada, colocando um supervisor e um aplicador ABA. Como é que funciona isso? A terapia ABA vai ter que funcionar 20 horas semanais com essa criança. Daí que vem, gente, quem quer conhecer a ABA mais profundamente, eu também tenho um curso da ABA, e de aplicador ABA, que aí eu explico tudo como é a ABA também. Essa questão da ABA, ela tem que ser aplicada 20 horas semanais com essa criança, porque vai ter que ser trabalhado dentro do contexto onde isso acontece. Tá? Então, dentro da casa, se a mãe legitima esse comportamento e ela não sabe como parar, a gente precisa do analista ABA aplicador. Por quê? Porque antes mesmo de chegar no sofá, esse aplicador ABA vai trazer uma interferência para mudar o foco dessa criança para outra coisa. Isso tem que ser todo dia, toda hora. Por isso que são 20 horas semanais. Mas, Aline, se fosse todo dia, toda hora, ia ser 40. É porque 5 ele passa na escola. E lá tá ok. Então, as 20 horas semanais são em casa. Esse terapeuta não precisa ir para a escola. Esse terapeuta vai precisar agir em casa. Então, em casa, esse terapeuta vai trabalhar com essa questão. Deixa eu ver se eu acho aqui um vídeo para mostrar para vocês rapidinho. Não sei se vocês conhecem a TV Pipo TV. Pipo TV. Deixa eu ver se eu acho aqui. Por isso que eu ainda não estou compartilhando.
Deixa eu ver aqui. Então, vou botar aqui para vocês verem o Pipo. Alguém já deve conhecer o Pipo, do Pipo TV. Vamos ver aqui. O Neide conhece. Então, aqui, ó, nós temos o Pipo no dia a dia dele, tá? E vamos mostrar algumas interferências de terapeuta. Na verdade, gente, ele tem mais de 18 anos, tá? Ele é acompanhado desde pequenininho. Então, a própria família acaba sendo também terapeuta nesse processo, porque ela aprende a trabalhar de acordo com o que o supervisor ABA ensina. Então, ele tem o AT? Tem. Ele tem 2 ATs, inclusive, que é o acompanhante terapêutico ABA, né, que aplica a terapia ABA. Mas a família também já aprendeu a lidar com isso, né? Eu vou colocar o vídeo aqui, deixa eu só abaixar um pouquinho, porque o meu microfone está muito alto. Peraí. Mãe, tá com essa mudança de jeito, quer? Esse é o Pipo. Vamos lá com a vovó? O que você vai fazer agora? Botar lá. Calminha. Vai tomar café. Certo? Dando comando prévio, ó. Por conta da mamãe não tá, ele acaba ficando mais fora do normal, ele fica alteradinho. Ó, se o Pipo tivesse mania de subir no sofá toda hora e pular, seria essa hora aqui. Se ele tivesse 5 anos, se fosse aquele menininho. Mas vocês estão vendo a avó aqui? A avó já está trabalhando como terapeuta ABA, como aplicador ABA. Tá? Por quê? Porque ela foi lá, vestiu o Pipo, falou: o que você está vestindo na camisa? Ensinou a camisa, e ela está conduzindo o Pipo à cozinha. Veja bem, ele nasceu, cresceu nessa casa. Uma casa, inclusive, belíssima. Ele sabe onde é a cozinha. Ele sabe onde são as coisas da casa dele. De vez em quando ele dá um perdido. O pessoal fica doido. Então, o que a avó está fazendo? A avó está levando ele para a cozinha. Porque se ele sabe, seria o caso da distração. No meio do caminho, ele vai parar e fazer alguma coisa. Como ele poderia parar e subir no sofá? Ó, Vamos lá, gatão. ó, se distraiu. Bom dia, Cilei. Bom dia. Peraí, deixa eu esquentar. Tô. Tudo isso que ele está fazendo, ele teve que aprender na terapia, tá, gente? A pegar. Sede, mano. Ó, o que foi feito aqui? Uma interferência. Ele começou a comer o bolo lá em pé, quando ele pegou o garfo. O que a avó fez? Ela fez uma interferência que a gente não viu, mas a gente percebe agora. Colocou o Pipo para comer onde? À mesa. Tudo isso, gente, o Pipo tem mais de 18 anos. Imaginem o tempo que ele tem de AT. Certo? Você botou aqui esse mesmo vídeo que eu tô? Não sei. Neide? É o mesmo vídeo ou é outro? Escreve aí pra gente. Deixa eu ver o que ela escreveu. Ela só botou o YouTube. Então, vamos lá. Vou botar o vídeo que a Oneide mandou, hein? Fala, Neide, fala.
Oi, Aline. Não, esse vídeo eu coloquei, na verdade, foi o primeiro vídeo que a mãe recebeu o diagnóstico, só que nesse vídeo mostra desde quando ele era pequenininho, né, quando ela recebeu, até, eu acho que 15, 16 anos, mais ou menos. Então, mostra Olha, uma trajetóriazinha dele aí. Esse vídeo é 3 super minutos, é. importante. Vou É, mostrar então. esse é super importante, ó. Esse é bem bacana. Vou botar Pode então para a verificar gente aí. ver. Tá Ó, joia. obrigada, Oneide. De nada. Quando ele nasceu, tudo mudou. Esse bebezinho lindo que sorria para você. Esse que vocês estão vendo aqui é o meu Christopher, ou Pipo, como sua avó Ercida o apelidou carinhosamente. Ele brinca, se diverte, tudo está tão bem, normal. Então já faz um ano que eu estou esperando escutar aquela palavra tão deliciosa. Mãe. Mas ele parece muito distraído para isso. Que nada, ele está ótimo. Ele só é preguiçoso, está muito mimado. Não se preocupe, diz o pediatra. Filho, por que você não olha para mim? Filho, você me escuta? Por que caminha pulando com as pontas dos pés? Filho, você está correndo em círculos? Aonde você vai, meu amor? Por que está balançando suas mãozinhas assim? Não, eu nunca fiz essas perguntas. Porque ele era lindo, era perfeito. Era meu filho que tanto havia esperado. Meu Pipo, com 3 anos e meio e 0 palavras. Então, em um dia comum, você o leva a um especialista e ele diz: seu filho tem autismo. Mas você não está preparada para escutar isso. Você fica em choque. Passa pela negação, por uma dor profunda. Seu bebê lindo e perfeito pode falar? Ele não vai poder ir à escola? Ele não vai brincar comigo? Não vai ter amigos? E muitos outros questionamentos vêm à nossa mente. Um sentimento de impotência e desespero. O autismo é considerado um dos diagnósticos mais difíceis que uma família pode receber. Agora está com 17 anos. E ainda tenho perguntas, mas também tenho muitas respostas. Ele tem os mesmos olhinhos, o mesmo sorriso. Foram mais de 300 horas gravando essa criança para poder resgatar esses escassos momentos em que ele se conecta comigo. Pipo, eu e todos os que convivemos com o autismo queremos ajudar na sua caminhada, para você se sentir acompanhado ou acompanhada. Vamos mostrar como eles são, como eles enfrentam o seu dia a dia. Vamos mostrar o cotidiano de viver com uma pessoa com autismo e como lidar com isso. Então fica aqui e escuta. A vida tem momentos mágicos e outros difíceis. A vida com qualquer filho é assim. Essa é a história de um adolescente que já viveu 17 anos com o autismo. E ver como ele é capaz de contar sua história, suas vivências, sem sequer pronunciar direito uma palavra. E o quanto ele precisa se esforçar para conseguir pequenas coisas que para qualquer pessoa não seria tão difícil. Alguém disse que viver com um filho com autismo é como viver diariamente, como um choque pós-guerra. É verdade. É assim que você se sente? Cada uma de nós, mães e pais, tem sua própria história, sua própria experiência, mas todas nós conseguimos permanecer firmes. E eles nos ajudam cada dia a sermos mais fortes e não nos deixam desistir nunca. Porque o nosso amor é maior do que tudo. É verdade. Não mostrou aqui a parte terapêutica, mas mostrou, vocês viram como que alguns pais não percebem mesmo, porque é difícil você diagnosticar no seu filho isso, né? Eu também tive essa questão dela de ela ser muito inteligente, porque a minha é de altas habilidades, é autismo nível 1, mais difícil ainda de saber, né? E para ela ir para terapia demorou muito, né? O diagnóstico demorou muito, e o Pipo foi mais rápido. Agora ele já está com. O Pipo agora, acho que ele está, se não me engano, ele está com 20 anos, o Pipo agora. Continua com
com as suas terapias, com tudo, mas tudo aquilo que vocês viram em casa, de ir para a mesa, tomar o seu café e tudo mais, isso é a cada dia a intervenção. Por isso que eu falo, Marilene, que tem que ser a intervenção lá na casa, com um aplicador ABA. Já que ele vai ter clínica agora, ele pode requerer ABA para a clínica, e o filho dele vai ter que ter 20 horas semanais da terapia ABA, um supervisor ABA, vai ter que fazer o currículo ABA para ele. Depois de preencher uns protocolos do que ele faz e o que ele não faz, a gente faz o currículo ABA, e aí treina um aplicador ABA para estar com ele, para que possa ter esse processo 20 horas na casa dele. E aí a gente ensina os pais para quando esse aplicador não estiver em casa, sábado e domingo. Entende? Para eles generalizar. O que é generalizar? Levar esse comportamento para geral. Esse comportamento de não subir no sofá, esse comportamento de permanecer atento. Entendeu? Então vai precisar disso, tá bom? Muito bom, esse vídeo foi muito bom, também muito bonito, né? E eu vou botar depois, gente, os links desses vídeos para vocês lá também na sala de aula. Alguma pergunta mais, gente? O Neide quer falar? O Neide está com a mão levantada? Oi, não, Aline, eu acho que eu esqueci de Abaixar. tirar aqui. Tá bom, então. Mas só para fazer um PS. Deixa eu colocar aqui. Então, na verdade, Aline, até hoje, realmente, ele ainda tem o acompanhamento, né? Com o terapeuta, como você falou, em casa. E esse terapeuta acompanha ele em alguns passeios, né? Que a gente já sabe, a gente que já sabe aí, né, da trajetória do People. E é muito bacana, porque assim, ele vai aprendendo, ele faz. Lembra de um vídeo que você até colocou também, né? Que eu também o acompanho aqui, que ele vai fazer trilha. O Pipo hoje faz trilha, né, Aline? Ele faz inúmeros passeios, então, até os dias de hoje, ele ainda é acompanhado por esse terapeuta que tanto faz acompanhamento em casa, quanto nos lugares que às vezes a mãe o contrata para poder estar junto ali acompanhando. São dois, né? Porque como ele precisa todo dia, eles revezam, né? E aí eu acho que um deles, porque antigamente os dois apareciam. Eu estou achando que o segundo mudou e não quis fazer parte da TV People. Porque só está aparecendo um agora, mas são dois, são sempre dois que o acompanham. Em plantão, né? Fazer um plantão. E é muito bacana isso, porque assim, ele vai aprendendo em diversos ambientes, né? Sim. Em diversos contextos. Então, isso é maravilhoso, né? Muito bom ter mesmo. A possibilidade de ter esse acompanhamento com essa intensidade dessa forma é fantástico. Para vocês verem até onde vai a psicologia do comportamento. Ela tem, desde você trabalhar em terapia no consultório, até você ter 20, 40 horas ininterruptas de atendimento para a gente trabalhar os comportamentos. Que quando a gente fala de comportamento, parece que a gente fala de um só. Agora, vocês veem, o Pipo, ele teve que aprender até a sentar à mesa para comer. Né? Ele teve que aprender a cumprimentar as pessoas. Então, é o dia inteiro com 1000 comportamentos dentro de um currículo para ele aprender a fazer de forma correta para ele mesmo, para a autonomia dele mesmo. E até num pedacinho aí do vídeo, passa muito curtinho ali, né? Ele até lavando louça, né? Ele acaba de almoçar, ele vai lá, lava o pratinho dele. Então, sim. É maravilhoso ver essa evolução, né? Tem uma coisa interessante também, que é ele escovando o dente, né? Quando ele vai escovar o dente, meu cachorro está aqui pedindo comida. Quando vai escovar o dente, tem uma câmera agora no banheiro. Já estão deixando ele sozinho para escovar o dente. Aí ele fica olhando da câmera. Aí ele se distrai com um monte de coisa. Aí faz, ô Pipo, quer escovar o dente, por favor? Aí ele vai e começa a escovar. Então, estão trabalhando essa autonomia dele para poder ir sozinho também fazer as coisas, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. E mais perguntas depois mandem para mim também. E é isso, vou parar a gravação e depois